Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa unidade 6, última unidade do nosso livro de ciências. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre o movimento de rotação da Terra. Vamos tratar desse movimento de rotação da Terra e verificar a sua relação com a sucessão dos dias e das noites, com esse movimento aparente do Sol e das demais estrelas. Na abertura da unidade, nós estamos vendo aí a representação do nosso planeta Terra, né? Parte dela está iluminada e a outra não, devido justamente a esse movimento que a Terra realiza. Dando continuidade às nossas ideias, então, nós vamos então acompanhar esses movimentos aparentes do Sol, das outras estrelas e da Lua. Durante o dia, quando observamos o Sol, nós temos a impressão de que ele se move de leste, onde surge no horizonte, para oeste, onde ele se põe. Para nós, um dos movimentos mais importantes é o movimento de rotação. Então, nada mais é do que o giro que a Terra executa em torno de si mesma. Esse movimento, ele ocorre, o movimento da Terra ocorre de oeste para leste. O que faz para nós que esse movimento aparente do Sol seja de leste para a oeste, de acordo com essa representação que nós estamos vendo aí, da rosa dos ventos, né? E as indicações dos pontos cardeais e colaterais. Devido a esse eixo de inclinação da Terra, né, os hemisférios eles são iluminados de formas diferentes ao longo do ano. Então, se ao amanhecer no leste, o Sol nasce nessa direção, já durante a noite, quando a Lua aparece, é possível notar que ela também se move de leste para oeste. O mesmo é válido para as estrelas. Aparentemente, todo o céu noturno ele se move durante a noite. Lá na antiguidade, acreditava-se que os astros, como as estrelas, estavam fixos em uma esfera celeste, que seria feita de um material transparente, como o vidro, e teria a Terra como centro. Os gregos acreditavam que a esfera celeste girava ao redor da Terra, o que explicava o movimento dos astros no céu noturno e o movimento do Sol. Com a elaboração do modelo heliocêntrico, que é essa representação que a gente está vendo na página seguinte, a representação da esfera celeste. Mas com a elaboração do modelo heliocêntrico e com o acúmulo do conhecimento astronômico ao longo do tempo, verificou-se que essa esfera celeste é apenas imaginária e ajuda então a localizar os astros no céu como constelações. Quando a esfera celeste aparentemente se movimenta ao redor da Terra, faz com que um observador na superfície da Terra veja algumas partes da esfera e, consequentemente, de diferentes astros. Aqui vale a gente lembrar sobre as constelações, por exemplo, que são o conjunto de estrelas que estão aparentemente próximas, mas na verdade são estrelas que podem estar a grandes distâncias entre si e também a distâncias muito diferentes do observador na superfície terrestre. Então, para um observador da superfície terrestre, o Sol,
a Lua e as estrelas aparentemente se movem com o passar das horas. Porém, hoje se sabe que é a Terra que se move, girando em torno de si mesma e em um movimento que nós estamos chamando de rotação. Nós quase não percebemos esse movimento, pois nós giramos com a Terra. Nesse exato momento está acontecendo esse movimento, mas nós não percebemos. Então, os conhecimentos sobre diversos fatos a respeito de tudo que existe no universo vão se atualizando segundo novas pesquisas, estudos e de acordo com o desenvolvimento da tecnologia. Com base no que foi apresentado para vocês, podemos perceber que esse entendimento sobre determinados fatos se modifica ao longo do tempo. Na opinião de vocês, por que isso acontece? No exemplo apresentado nesses parágrafos, que estão aí na página 156, por que a forma como as pessoas entendiam o universo e o movimento dos astros se modificou? Vamos pensar então sobre isso, né? É preciso sempre a gente questionar os fatos apresentados e buscar informações confiáveis para solucionar quaisquer tipos de dúvidas, tá? Então, hoje vocês têm a tecnologia à disposição de vocês, né, onde a gente pode estar realizando diversas pesquisas, mas a gente sempre tem que fazer um levantamento, né, dessas informações para verificar se são informações confiáveis, né? Então, não é a primeira informação que vocês olham que às vezes é a verdadeira, né? É preciso fazer a conferência, conferir em vários outros sites para que realmente se confirme que a informação é verídica, é verdadeira, e aí vai então estar comprovando e solucionando a sua dúvida, certo? Continuando então, lá na página 157, nós vamos falar sobre esse movimento de rotação da Terra. Se nós pudéssemos observar a Terra lá do espaço, veríamos que ela gira em torno de um eixo imaginário. Esse eixo imaginário, que é esse que nós estamos vendo aqui, ó. Esse é o eixo que a gente vê que atravessa, é um eixo imaginário, tá, pessoal? Ele não é reto, ele é levemente inclinado. Então, o eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que corta esse globo terrestre do Polo Norte ao Polo Sul, e ele está inclinado em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. Então, nessa representação do movimento de rotação da Terra, ela demonstra o tamanho e a distância, né, que a gente pode estar verificando nessa leve inclinação que faz toda a diferença em relação ao Sol, quando atinge, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, que o Polo Norte, ele não está pegando a luminosidade como, por exemplo, o Polo Sul está pegando. Então, é aquilo que nós abordamos anteriormente. A diferença de temperatura e de luminosidade entre os polos também são diferentes devido a essa inclinação do eixo de rotação, certo? A Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, conforme nós já comentamos. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor de si mesma. Esse tempo corresponde ao período de um dia. Então, todas essas informações, acredito que não é novidade para vocês. Mas, conforme a Terra gira ao redor do seu eixo, diferentes regiões são iluminadas pelo Sol, o que explica a variação das posições do Sol no céu
durante o dia e a sucessão, então, dos dias e das noites. Esse movimento de rotação do nosso planeta também é responsável pela variação das posições da Lua, das estrelas que observamos no céu noturno. Assunto esse já abordado por nós também. A sucessão dos dias e das noites é um importante mecanismo de manutenção da temperatura das regiões da Terra. Isso ocorre, pois durante o dia as áreas iluminadas são aquecidas pela energia do Sol e durante a noite elas se resfriam. Então, esse fenômeno também é importante para a manutenção da vida no planeta, né? Pois determina o comportamento da maioria dos seres vivos. Durante a duração exata da rotação da Terra, a gente vai também conhecer e passar para vocês, que a gente fala 24 horas aproximadamente. E a gente sabe que a duração exata da rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos. Só para curiosidade de vocês, tudo bem? Continuando, então, nós vamos falar na próxima página 158, a gente vê outra imagem muito parecida, só que nessa imagem está mostrando a localização das cidades de Macapá em vermelho e de Ushuaia em amarelo. Vocês conseguem identificar aqui, ó, esse pontinho vermelho é o Macapá e aqui embaixo é Ushuaia, que é considerado como o fim do mundo aqui, porque ela está bem no finzinho, tá? Então, a duração dos dias e das noites em diferentes regiões da Terra. Em diferentes locais do planeta, o número de horas em que a luz do Sol está presente é variável. Então, eu estou acompanhando com vocês a página 158. Devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, quanto mais próximo à linha do Equador, mais semelhantes são as durações do dia e da noite. Por exemplo, em determinado dia de verão, lá em Macapá, o Sol nasce às 6 horas e 25 minutos e se põe às 18 horas e 30 minutos. E assim, a 12 horas e 5 minutos de claridade, ou seja, de sol. E, portanto, a 11 horas e 55 minutos de escuridão, que é a noite. Quanto mais próximo dos polos, maior é a diferença entre as durações do dia e da noite. Por exemplo, em Ushuaia, como a gente acabou de falar para vocês, lá na Argentina, bem no sul, né? É a cidade mais ao sul da América do Sul. Lá, durante o verão, pode haver luz das 5 horas da manhã até as 22 horas, que corresponde às 10 horas da noite para nós. Olha que interessante. Ou seja, o Sol lá pode ser visto por 17 horas. E, portanto, nessa situação, a cidade só vai ter 7 horas de noite, gente. Olha que interessante. Justamente por conta de que ela está, olha a localização de Ushuaia, ela está próxima ao Polo Sul. Se ela estivesse aqui próximo ao Polo Norte, com certeza vai ser ao contrário, né? A gente vai ver na outra imagem que tem na outra página também essa questão. Então, de acordo, isso só ocorre de acordo com essa posição do eixo de inclinação da Terra. Como ela está próxima ao Polo Sul, ela vai ter mais horas de dia, ou seja, de sol, né? Certo? Já aqui, ó, Macapá, no Brasil, vai ter um pouquinho menos, ela está quase aqui na divisa, certo? Então, a gente consegue ver
que onde está Macapá tem a metade do seu comprimento voltada para o dia e a metade voltada para a noite. Por isso, tem uma rotação completa da Terra. E as terras próximas a essa região também têm aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, ou seja, de dia e de noite. Já na próxima página, na página 159, a gente vê a mesma representação do planeta, só que a gente vai ver agora ao contrário, né? A gente vai ver a representação do planeta como se ele tivesse feito o giro. Então, a localização agora de Macapá, acompanha aí na página 159, localização de Macapá e lá em Ushuaia já está ao contrário. Então, no inverno, a gente sabe que a gente só tem as estações do ano são previstas de acordo com o movimento de translação nessa imagem. Então, a gente consegue notar que a linha do Equador tem metade de seu comprimento na região iluminada e metade na região escura. Isso eu estou falando na imagem que está na página 159. Essa que está aparecendo na tela para vocês é da 158, ok? Então, assim, as cidades que ficam na linha do Equador, como Macapá, têm aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão no verão. Já nos paralelos mais ao sul, mais da metade de seus comprimentos estão na escuridão. Por isso que o Ushuaia tem menos horas de luminosidade durante o inverno. Tudo bem? Então, isso é para mostrar para a gente sobre a questão do eixo de inclinação da Terra, como ele faz diferença nessa questão da interpretação da duração dos dias e das noites em diferentes regiões da Terra. Continuando. Na página 160, nós vamos falar sobre os raios solares, insolação e temperatura. Antes da gente falar sobre esse assunto, no alto da página tem uma curiosidade bem legal. Você sabia que durante o verão, em alguns locais próximos aos polos norte e sul do planeta, ocorre um fenômeno chamado sol da meia-noite, em que por alguns dias o sol nunca se põe e está visível por 24 horas? Então, olha só que interessante, né? Tudo isso devido à questão do eixo de inclinação, ok? Raios solares, então, e insolação e temperatura. Quando a gente vê, então, a representação dessa imagem, onde mostra a incidência dos raios solares, ela é diferente nas regiões da Terra. Em A e C, olha lá, a luz solar incide de forma mais inclinada na superfície. Então, a gente vê aqui o ponto A e aqui o ponto C. Então, a gente vê que a amplitude, ou seja, há uma visão, uma forma de atingir, né, devido à forma esférica do planeta e à inclinação do eixo de rotação, os raios solares eles atingem uma área maior. Olha, a gente consegue ver que o círculo aqui da região A e da região C é maior do que da região B. Conseguem ver isso? Então, a gente vê que há um aumento de incidência de sol nessas regiões A e C. Mas vamos acompanhar lá na página 160. A insolação é a quantidade de energia solar que atinge uma unidade de área em um local da Terra. Ela varia com o local, com a hora do dia e com a época do ano. Devido à forma esférica do planeta e à inclinação do eixo de rotação da Terra, os raios solares incidem de formas distintas, ou seja, diferentes, em sua superfície.
Nas áreas próximas ao Equador, os raios solares incidem de forma perpendicular. Quando a gente fala perpendicular, olha, olhando na representação, a gente vê que ó, é retinho, né? Aqui a gente vê que tem uma linha e aqui o raio solar ele atinge um pouco mais longe do que essa daqui. Então, por isso que a gente fala que ela é mais ampla, né? Maior. Aqui ela é retinha, ok? Perpendicular para dizer isso. Já em regiões mais próximas aos polos, a luz solar atinge a superfície de forma inclinada. Então, essa é a representação que a gente tem. Um exemplo disso vem na próxima página, quando mostra uma experiência que vocês podem fazer em casa. Quem tiver uma lanterna pode fazer essa experiência, né, da representação da incidência de luz na forma perpendicular, que é essa daqui, ó, reta, que é a primeira imagem. Reta, se você deixar então a lanterna retinha, você tem uma área de incidência menor. Olha só como ela é menor aqui, não é? Ela atinge só onde está sendo iluminado realmente, tá? Se você tem a forma de incidência inclinada, olha a área como aumenta, tá? Isso porque a lanterna está inclinada. Então, digamos que de acordo com o eixo de rotação, a parte onde é atingida por esses raios, né, a incidência não sendo de forma inclinada da Terra, ela é muito maior do que a perpendicular, certo? Então, é possível notar que os raios de luz incidem em uma superfície de forma inclinada, eles iluminam uma área maior. Assim, a mesma quantidade de energia luminosa se espalha em uma área maior, fazendo com que tenha menos energia por unidade de área. O mesmo acontece nessa imagem ó, com a luz do Sol, que atinge a Terra. Nesse caso, dizemos que a insolação é menor nas regiões polares, onde os raios incidem de forma inclinada e maior nas regiões próximas ao Equador, onde os raios incidem de forma perpendicular. Então, a gente está mostrando aqui ó, a representação de uma região próxima à linha do Equador, os raios vêm perpendicularmente, retinhos, já que a região próxima aos polos, os raios vêm de forma inclinada. Então, a gente vê que tem a maior incidência de luz por mais tempo. Na prática, isso é percebido pelas temperaturas, né? De forma geral, elas são menores em locais próximos aos polos, ou seja, mais frio, tem maior sol, maior quantidade, só que como o sol ele incide de uma maneira mais leve, a temperatura acaba sendo mais fria. Já quando o sol pega de forma perpendicular, ou seja, retinho, como é o caso das regiões próximas ao Equador, a temperatura é muito mais elevada. Tá? Isso a gente pode perceber, por exemplo, que é um exemplo clássico, é você falar assim, de manhã, 8 horas da manhã, o sol das 8 horas da manhã, ele é mais fraco, então a gente pode tomar ele. Agora, quando a gente, meio-dia, a gente fala assim que o sol está sobre nossa cabeça, né? Aí, o que ele é? Quente. Então, a gente sabe que em determinado horário do dia, a gente não aconselha a gente ficar no sol por conta dessa incidência dos raios solares serem mais fortes, certo? Continuando na página 162, nós temos aí uma representação das ondas climáticas formadas no planeta. Também não é novidade para vocês, nós já trabalhamos isso o ano passado, né? O fato de que os raios solares não incidem de uma maneira uniforme na superfície terrestre, tendo como consequência a formação de grandes áreas com temperaturas diferentes no planeta, que são chamadas de zonas climáticas. Então, nós temos aí a zona polar ártica,
a zona polar antártica, a zona temperada do sul, a zona temperada do norte e a zona intertropical, também chamada de zona tropical, tá? A gente vê aí a importância de vocês saberem a localização das linhas imaginárias, né? Que são do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, que vai fazer essa divisão dessas zonas, né? Que recebem um nome nessa representação das zonas climáticas do nosso planeta, certo? Como nós vimos, então, isso é importante vocês memorizarem, ok? Como nós vimos, a representação da insolação em diferentes horas do dia, né, nós vimos que isso influencia na quantidade devido à rotação da Terra. Faz com que, então, o Sol ocupe diferentes posições no céu ao longo do dia. Então, no amanhecer, o Sol está próximo ao horizonte, na região onde se encontra o ponto cardial leste, e com o passar das horas, ele vai subindo e perto das 12 horas ocupa o ponto mais alto do céu. Então, começa a se aproximar do horizonte, na região onde se encontra o ponto cardial oeste, até se pôr, que é essa representação que a gente está vendo aqui nessa imagem, da página 162, onde a gente vê a incidência dos raios solares, que foi o exemplo que eu disse para vocês. Com certeza, os raios solares que nos atingem de manhã, ele não é tão forte quanto aquele que nos atinge perpendicularmente ao meio-dia. Por isso que se recomenda não tomar o sol depois das 11 até as 3 horas da tarde, aproximadamente, porque é o horário em que o Sol atinge com mais força, né? A incidência dos raios solares devido à posição e ao movimento de rotação da Terra incide de uma maneira mais perpendicular. Tudo bem? Bom, vamos estar encerrando a nossa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, falando ainda sobre os exercícios de mãos à obra. Para encerrar, na página 163, vocês têm uma imagem de 3 momentos, onde tem um rapazinho aí, onde ele sai, né, com o sol ocupando a posição do nascer do sol, com uma inclinação diferente, né, da quantidade de energia que chega até ele. E, então, pela manhã, esses raios solares incidem de forma mais inclinada, portanto, a insolação é menor, as temperaturas são mais baixas. Já próximo do meio-dia, ele até tira o casaco, né, porque o sol mais alto, a incidência é perpendicular, portanto, a insolação é maior e as temperaturas se elevam. Já no final da tarde, os raios voltam a incidir de forma inclinada, reduzindo essa insolação e as temperaturas começam a cair. Então, quando ele está voltando para casa, ele veste o casaco novamente. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham acompanhado o conteúdo que nós falamos sobre o movimento de rotação da Terra, sobre os raios solares, a incidência do eixo de rotação da Terra, como ela faz diferença, ok? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!